Oi, meninos, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Gabriele, né? Eu tô aqui ajudando a professora Elma, eu, o Arthur e outros alunos também, acho que vocês já devem conhecer. A gente vai estar dando continuidade hoje na aula passada que a professora Elma já mandou para vocês. A gente vai estar falando hoje sobre a primeira lei de Mendel, o experimento dele, né? Vamos dar continuidade nessa matéria. Então, como se iniciou, né, esse trabalho de Mendel, esse experimento dele com as ervilhas. Em 1856, ele começou o seu trabalho, sua pesquisa sobre os caracteres hereditários. E ele tentou utilizar ele tentou investir, né, pesquisar com outros métodos e não as ervilhas. De início, ele não pensou nas ervilhas. Ele tentou com ratos, ele tentou com abelhas, ele tentou com outros tipos de planta, só que ele não obtinha sucesso. Então, até ele encontrar, no caso, essa ervilha, o nome científico dela, né, é Pisum sativa. E por que que ele decidiu usar ela? Por que que ele chegou a esse resultado, né, melhor? Ele viu que ela era uma planta de fácil cultivo, com gerações curtas e as variedades bem definidas. Ela tinha algumas características com traços bem marcantes. E ele pegou e anotou essas características que ele visualizava nelas ali, ele conseguia identificar. Ele anotou elas e fez uma tabelinha, que no caso é essa daqui. Com as formas, né, as características, ele utilizou aí, ó. Forma da semente, ele notou que umas eram lisas e outras enrugadas. As cores também mudavam, uma era amarela, outra era verde. A cor da flor também mudava, uma era roxa e a outra era branca. A forma da vagem, a cor mudava, a posição da forma, né, que ficava a flor ali exposta mudava, a altura da planta também interferia, também mudava. E aí, o que que ele quis dizer com linhagem pura? O que que ele quis considerar isso? A linhagem pura, para ele identificou o quê? A cada vez que ele pegava ali uma planta com essas características aqui, por exemplo, amarela, da cor da flor roxa, ele via que os seus descendentes também seriam amarelos da flor roxa. Quando elas faziam essa autofecundação, as linhagens, né, as gerações seguintes, elas possuíam as mesmas características. Sempre elas tinham descendentes idênticos. Então, o que que ele fez? Decidiu fazer a fecundação cruzada. Ele pegou aquela flor roxa da semente amarela e misturou com a flor verde, né, com a flor branca da semente verde. Ele pegou o pólen ali, que ó, vou mostrar para vocês, vou dar um zoom aqui. Ele fez a fecundação cruzada, retirando o pólen da florzinha ali branca, né, com a semente verde, e misturou na florzinha roxa com a semente amarela. E ele chamou isso de geração P, que seriam somente sementes puras. E aí, após ele fazer essa fecundação cruzada, ele desenvolveu, né, uma planta com fecundação, assim, híbrida, uma planta híbrida. Que ele notou que ele perdeu aquela característica de sementes verdes e ele só obteve sementes amarelas. E ele achou estranho, então ele decidiu, né, deixar acontecer a autofecundação dessa planta. E ele notou que a planta, ao fazer a autofecundação, ela devolveu aquele caráter que havia sumido, né? As sementes verdes que havia sumido, elas retornam depois na geração F2. Só que elas retornam em uma quantidade menor, que é aqui, ó. Elas retornam na proporção 3:1, que ao fazer aqui essa fecundação, essa autofecundação, só 75% são amarelas e os 75% são amarelas e somente 25% são verdes. Então ele chamou de 3:1, porque a cada vez que ela fazia, né, essa autofecundação dela aqui, elas vinham
3 ervilhas amarelas e uma verde. Então, cada característica hereditária ela é determinada por um par de fatores, né, de genes herdados de igual quantidade, né, pela mãe e pelo pai. Isso significa que cada organismo ele herda 2 alelos, um da mãe, um do pai, e que no caso na geração igual no caso da geração F1, né, que ele recebeu ali no caso, um alelo da verde e um alelo da amarelinha, né, da flor branca e da flor roxa. Vamos dizer que, por exemplo, que como em maior quantidade foram as amarelas, a gente vai colocar elas, ele colocou elas, né, no caso, como dominante, porque ela vinha em maior quantidade. Então ele acha que ela sobressaiu mais em cima da flor branca de sementes verdes. E aí a flor branca de sementes verdes, ela ficou conhecida como as recessivas, que elas se escondem mais fácil em cima das outras, né? E então o que ele colocou? Os indivíduos puros seriam homozigotos, né? Porque eles produziam gametas sempre com características iguais, né? Com o mesmo fator. E os indivíduos híbridos, né? Que foi o que ele adquiriu na geração F1, que ela seria uma heterozigota, porque ela perdeu a característica, mas ali ela retornou na F2, né, mostrando que tinha alguma coisa ali que sobrou da geração dos puros, né? Então, o dominante na geração F1, que ela sobressaiu, mas na geração F2, aquele recessivo ela apareceu. Os heterozigotos, né, eles produzem gametas com fatores diferentes. Aqui, continuando explicando para vocês sobre essa fecundação, após acontecer aqui a fecundação, né, do F1, essa mistura da branquinha com a púrpura, né, com a roxa, ela mostra aqui para vocês, né, o genótipo. Aqui, ó, azão, azinho. O azão da amarela, o azinho da verde. O azão da roxa, né, e o azinho da branca, que era considerada a recessiva. Ao fazer essa divisão aqui, ó, para vocês entenderem melhor, 50% dos óvulos dessa planta, que ela iria autofecundar, ela era dominante, 50% ela era recessiva, azinho. E os grãos de pólen também seriam heterozigotos, porque, como eu disse, foi a mistura, né, da geração pura. 50% seria dominante e 50% dos pólens também seriam recessivos. E ao combinar isso, onde a gente consegue encontrar e explicar o porquê que essa geração foi 3 dominantes e uma recessiva. Aqui a gente coloca, né, um óvulo dominante e combina ele com um grão de pólen dominante, azão. Ali, como tem o caráter dominante, né, o alelo dominante, ele sempre vai se sobrepor. Então, nesse caso aqui, como são 2 alelos dominantes, é com certeza que ela vai ser amarela. Aí ele continua. Ele vai pegar desse mesmo óvulo dominante e combinar a um pólen recessivo. O dominante também está ali presente, ele domina, né? Ele com certeza também vai ser amarelo. A característica dele, do dominante, é ele ser amarelo. Pegando 50%, né? Os outros 50% dos óvulos que nós temos e combinando ele aos outros 50% do grão de pólen, ele traz uma característica também dominante, porque no grão de pólen tem esse alelo dominante. E combinando o 50% recessivo com o grão de pólen recessivo, não tem uma característica dominante ali, são apenas recessivos, é onde a gente encontra
aquela característica que havia sumido, a característica verde, que ela foi considerada lá atrás, né, como recessiva. Aqui. Voltando aqui. Alguns princípios da hereditariedade, né? Os filhos, eles herdam os genes dos pais. Os genes, eles são transmitidos, né, através dos gametas, após ocorrer nele aquela fecundação do óvulo e do espermatozoide. Cada gameta contém um conjunto completo de genes específicos da espécie e os genes ocorrem aos pares nos indivíduos. As versões de cada gene, os alelos, eles se separam na formação de gametas. Aplicando aqui, ó, para vocês a primeira lei de Mendel, passaram-se um tempo, né? A gente vai aqui agora aplicar a primeira lei de Mendel, utilizando o quadro de Punney. Punney foi um geneticista inglês, né? Que depois que Mendel fez esse experimento dele, ele deu uma continuidade ali para ele descobrir mais sobre essa coisa dos alelos ali e tudo mais, o que era dominante, o que era recessivo. E aí ele decidiu fazer também um experimento parecido com o de Mendel, utilizando a geração P de um chinchila cinza com albino, né? Que eles faziam ali, eles fecundavam, eles não tinham como fazer essa autofecundação, né? Não eram plantas. Mas ao fecundar um albino com outro albino, ele tinha essa característica azinho azinho. E ao fecundar um chinchila da cor cinza com outro da cor cinza, ele também adquiria esse resultado com filhotes da mesma cor. Então eles continuavam, né, com o mesmo pensamento ali de Mendel, com as gerações puras. Aí ao cruzar um albino com um chinchila cinza, né, um albino recessivo com um dominante, ele notou que tinha essa mistura e vinha na geração F1 um chinchila cinza, na cor cinza. Então ele acabava perdendo aquele filhote, né, o branquinho, albino, ele sumia ali na geração F1. Aquela característica dele, né, sumia. E o que ia acontecer? Como que ele ia fazer para descobrir ali, para calcular qual seria a próxima geração, como seria a próxima geração, se ela fizesse essa autofecundação, né? Entre aspas, né? Se ele fizesse esse cruzamento, digamos assim. Se ele fizesse o cruzamento dessa geração F1, que eram heterozigotos, né? Azão, azinho. E assim ele criou esse quadro aqui, né? Que é o quadro de Punney, que é o sobrenome desse cara top que fez que ele aplicou essa primeira lei de Mendel e ele fez esse quadro. Como é que ele fez esse quadro? Ele construiu ele colocando na primeira coluna os possíveis gametas, né, de um indivíduo e na primeira linha os possíveis gametas de um outro indivíduo, ou seja, os gametas aqui da mãe daquela geração F1 seria azão azinho. E do pai daquela geração F1 seria azão azinho, né? Porque eles eram da mesma fecundação, da mesma geração, e eles tinham ficado assim, eles seriam heterozigotos. E ao combinar, como a gente tinha feito anteriormente aqui, né, na primeira lei de Mendel, ao combinar eles, a gente teria aqui, ó, azão, aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui pra vocês. Ao combinar os gametas aqui, ó, azão, os alelos azão, azão, 1/3 de 4 filhotes seria dominante, totalmente dominante, azão, azão.
Ao combinar o gameta feminino ali, ó, da mamãe que veio, azão, com o recessivo do pai, eles teriam aqui um heterozigoto, azão, azinho, né? 2/4 aqui seria azão, azinho. Ao combinar, vou dar um zoom agora. Vou diminuir aqui. Ao combinar o gameta da mãe, recessivo aqui, o alelo recessivo dela, com o dominante do pai, eles teriam também outro gene aqui heterozigoto, outro animalzinho heterozigoto. E um único animal recessivo ao combinar o recessivo da mãe e o do pai. Então, 20%, 25% seriam homozigotos, né? Aqui, ó. Homozigotos. 50 seria heterozigoto, como vocês estão vendo, azão, azinho, aqui e aqui. E 25 seriam albinos recessivos, que também são homozigotos, bem aqui. Volta. Essa seria a geração F2, né, desses chinchilas. Aqui a gente tem um exemplo, né, para vocês entenderem melhor. Um homem sardento, heterozigoto, para esse caráter, ele casou-se com uma mulher sardenta. O casal teve 2 filhos, um com sardas e o outro sem. Qual seria, né, o caráter dominante e quais os genótipos dos indivíduos envolvidos no problema? Se o casal tiver 4 filhos, eles são 3 sardentos e 1 sem sarda. Então, a combinação de alelos em cruzamentos é um evento independente e aleatório. Gente, nesse caso, o homem sardento com a mulher sardenta, qual que seria a característica ali dominante? Vamos por partes, né? O caráter dominante seria as sardas. As sardas, elas seriam azão, né? Então, eles são heterozigotos. Então, o pai, ele tem um azão e um azinho. E a mãe também tem um azão e um azinho. Ela teve sardas, né? E o filho, eles tiveram um dos filhos sem sardas. Então, eles são heterozigotos. Os dois são heterozigotos. Como que seria? A mulher, esse cruzamento entre azão, azinho, azão, azinho, ele sairia azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, o filho com sardas, ou ele pode ser azão, azão, ou pode ser azão, azinho, porque ele tem sardas, ele tem aquele caráter dominante. E o filho que veio sem sardas, ele automaticamente ele é azinho, azinho, né? Porque ele herdou os genes recessivos dos pais. Se o casal tiver 4 filhos, eles serão 3 sardentos e 1 sem sardas? Sim, porque 3 vão obter, né, o caráter dominante e 1 não vai ter o caráter dominante, ele será recessivo. Aqui, ó. Vamos agora falar sobre heredograma, né, genealógico. O que seria o heredograma? Então, ao montar um heredograma, eles são utilizados símbolos, né, específicos que eles vão representar uma árvore genealógica. Então, assim, as relações, né, de parentesco, as características presentes, né, na família, eles vão ser marcados aqui nesse heredograma, eles vão ser observados através de símbolos. O quadrado, ele representa o homem. A bolinha, aqui nesse exemplo, né, a gente colocou, ele representa a mulher. Ao acontecer, né, a fecundação
do óvulo da mulher com o espermatozoide desse homem, eles tiveram 2 filhos. Um homem com uma característica considerada recessiva, porque ela está em menor quantidade, certo? Porque os pais não têm essa característica, né, assim, mostrada ali. Então, eles podem ser, ambos devem ser heterozigotos, porque eles tiveram filho com a característica, igual o exemplo passado que a gente mostrou aqui sobre a mulher e o pai com sarda. E uma filha, quer dizer, a gente teve uma mulher afetada, perdão, e um homem normal. Eles tiveram uma filha com esse gene recessivo, né? E um homem com os genes dele comum aos pais, os genes dominantes. Essa filha, ela se casou com um homem, né? E esse homem, ele era heterozigoto. Ou esse homem era dominante, homozigoto dominante. Porque ao acontecer, né, essa troca ali, essa fecundação, eles tiveram um filho que veio como os avós e como o pai, né? Com os caráteres ali, sem o caráter recessivo e com os caráteres dominantes. E o irmão dela, quando ele cruzou, né, com uma outra mulher que supostamente também teria caráter heterozigoto, ele teve 2 filhas normais, né, consideradas normais, né, com caráter dominante, que seria comum à família, e um homem com caráter recessivo, que é esse do meio aí. Seria o cruzamento deles. A irmã desse rapaz, que tem o caráter ali recessivo, por que ela teria esse filho com o caráter dominante? Como ela tem os caráteres dela azinho a azinho, ao cruzar com o do marido, que pode ser dominante, totalmente dominante ou heterozigoto, ela vai obter esse filho, como o caráter dela ela é recessivo, então o dominante ele cobre, né? Ele esconde o recessivo. Por isso que ela teve um filho comum à família, comum aos pais, comum a todo mundo, considerado normal, o dominante. E o irmão dela aqui, casando com essa esposa, ele teve 3 filhos, um recessivo, né? Então, provavelmente a mãe também ela vai ser heterozigota. Ao misturar ali os 2 genes, 2 são dominantes e um recessivo. Gente, é isso. A aula de hoje acabou. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida,